Shalom a você que nos assiste, a você que está aqui na congregação Har Tzion. É com muita alegria que nós chegamos à segunda paraxá da Torá, que é a porção Noar. Dê uma olhada aqui. Noar é o estudo da paraxá, Gênesis 6, 9 até 11, 32. E o título deste estudo é Noé e o Messias. Noar Ve'amashiach, Noé e o Messias. Meus irmãos, vocês sabem que um dos intuitos desse ministério, desta congregação, é anunciarmos, proclamarmos o Messias Yeshua como o rei de Israel. E nós fazemos isso de uma forma muito clara, muito simples. É elucidando o Messias, demonstrando o Messias nas escrituras hebraicas. Demonstrando o Messias na Torá, demonstrando o Messias nos profetas. Assim nós anunciamos o Messias para Israel. Então, você vai ver que todo estudo nosso, todo estudo da paraxá, não é só um estudo semanal da paraxá, da Torá. É sim o quê? Colocar em prática aquilo que Yeshua falou para aqueles seus seguidores, para aqueles seus oponentes ali em João capítulo 5. Não sou eu quem traz o juízo da parte do Eterno, não sou eu apenas. É o quê? Moisés. Moisés vos condena. Porque Moisés fala, Moisés escreveu a meu respeito. Então nós temos que ver Yeshua na Torá. Se Yeshua diz que ele está na Torá, ele está no chamado Antigo Testamento, mas que antigo não tem nada, né? Então, se Yeshua está na Tanar, na Bíblia hebraica, nós temos que ter essa capacidade de enxergá-lo e levá-lo e anunciá-lo a Israel com base nas Escrituras. O verdadeiro e mais eficaz anúncio de Yeshua para Israel e para as nações não é um evangelho desprovido de lei, não é um evangelho desprovido de Torá, mas sim um evangelho contextualizado nas Sagradas Escrituras, colocando em prática aquilo que Paulo fala para o discípulo Timóteo lá em 2 Timóteo 3, 15 e 16. Toda a Escritura é útil, é válida para ensinar em justiça, para tornar o servo perfeito em toda a sua obra, para guiá-lo à salvação através da fé em Cristo. Então a lei, a Torá, os profetas, os escritos guiam a salvação, porque elas nos guiam a Cristo, ao Mashiach, a Yeshua. E é isso que nós vamos evidenciar aqui hoje. Tá bom? Então, dê uma olhada aqui comigo nesse breve estudo sobre a paraxá de Noé, sobre a história de Noé. É claro, né, pessoal? Você já conhece a história de Noé, você já ouviu, você já leu, você já viu filme, você já viu desenho animado, você já conhece a narrativa. Mas eu quero ir com você além da narrativa. Nós temos que ter a história de Noé como algo válido e muito atual. Sabe por quê? Quando Yeshua ensina sobre o final dos tempos, Mateus 24, Lucas 21, qual expressão que ele usa para delimitar o contexto dos últimos dias? Dias de Noé. Assim como nos dias de Noé. Então você tem que entender o quê? Para saber se estamos no fim, você tem que saber o que é esse tal de dia de Noé. Que época era essa? Que época era essa? O que a humanidade fez? O que a humanidade fez e como a humanidade agiu que vai parecer com o que estão fazendo hoje? Eu pergunto a você, você acha que já estamos vivendo em dias de Noé? Você vai chegar a essa conclusão, se sim ou não, hoje. Tá bom? Então, dá uma olhada aqui comigo. Olha, estamos estudando a paraxá Noar, que é Noé, e você que nunca assistiu um estudo meu, vá se acostumando. Eu gosto muito de slides, né? Eu gosto muito da coisa mais explanativa, então eu uso muito slide. Você pode aí estudar depois, quem está assistindo pelo YouTube, dá pausa, anota as referências, confira, cheque, tá bom? Então vamos lá. Estudando a paraxá Noar, nós vemos que a desobediência do homem em relação aos princípios divinos alcançou um nível insustentável, levando Deus a decretar um cataclisma que exterminaria a vida na terra. E que princípio me lembra esse contexto aí de degradação da humanidade? Que o pecado contamina a terra. O pecado contamina a terra. É disso que Noé me faz lembrar, que a paraxá Noar já dá traz a mente na hora. O que a humanidade estava fazendo que contaminou a terra? A terra foi contaminada.
A terra estava contaminada, estava impura. A maldade era tanto que a natureza absorveu a iniquidade humana e se tornou o quê? A vida se tornou insustentável diante do Eterno. Então é esse o primeiro princípio. Olha aqui, deixa eu mostrar o versículo aqui para você, o verso 11 e 12 do capítulo 6 de Gênesis. Olha aqui. A terra estava, diga, corrompida. O que é corrompida em hebraico? Diga, shahat. Shahat no original quer dizer o quê? É quando você destrói o valor ou a qualidade de alguma coisa. Olha isso. Então o ser humano, com a sua desobediência, com a sua prática iníqua, ele destruiu, ele anulou, ele manchou o valor da vida. Ele manchou o valor da criação, dos animais, do homem, os seres humanos, e não só se contaminaram, mas ele contaminou a criação e contaminou também os animais. Então a terra estava corrompida, desprovida, destruída do seu valor, à vista de Deus e cheia de, diga, Hamas. Hamas quer dizer violência, mas também pode dizer roubo. Olha aí, pessoal. Violência é sempre associada ao roubo. A terra estava cheia de Hamas. Aí você fala assim, Hamas, eu já ouvi essa expressão, né? Hamas é o grupo que um presidente antigo nosso deu recurso, né? Então, é um grupo terrorista. Terrorista. E ele e os nossos inimigos sabem muito bem escolher os seus nomes. Não é à toa que eles chamam Hamas. Olha de onde eles tiraram. Tinha tanto Hamas na terra que Deus destruiu tudo. Violência, roubo. Vê aqui. E viu Deus a terra, e eis que estava de novo, olha, corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, mais uma vez, aqui o Espírito de Deus está nos explicando por que a terra foi corrompida. Porque todo ser vivente corrompeu o seu caminho. Olha aí, ó. A criação... O homem, com o seu pecado, contamina o quê? A criação. Por que a terra se tornou shahat, contaminada? Porque o homem a contaminou. Aí remete àquele princípio lá de Levítico 18, remete ao que Paulo nos explica em Romanos capítulo 8. A criação é contaminada com alguns tipos de pecados. Atenção, todo pecado contamina não só a sua vida, mas como a sua terra. Mas tem pecados que são piores. Eu já expliquei para vocês, na Bíblia existe sim o pecado mais grave e o pecado mais tênue. Tem o pecadinho e tem o pecadão. Você não deve cometer nenhum deles, principalmente os mais graves, os que contaminam a terra. E segundo Levítico 18, o livro da santidade, né? Levítico, ali os capítulos 18 a 28, tem muito, fala sobre santidade, comportamento. Qual era o comportamento que contaminava a terra, além da sua vida? Você sabe? Pecados de ordem sexual. Pecados de ordem sexual. E aí, nós temos aqui, olha, no verso 5 e 6, do capítulo 6, viu o Eterno que a maldade do homem se havia multiplicado. Olha isso, pessoal. O Yetzer Hará, aquela capacidade de fazer o mal que estava dentro do homem, não estava? Quando o homem come o fruto, como é que chamava a árvore da qual ele comeu o fruto? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da capacidade de fazer o bem e de fazer o mal. Adão não tinha capacidade de fazer o mal, não. Ele era tão santo que ele não podia pecar. O poder, a inclinação dele fazer o mal estava fora da natureza dele, representado por um fruto, por uma árvore. Qual que é a simbologia disso? Quando Adão pega lá e come, o que está comendo? Você está absorvendo. O que você absorveu? A inclinação para o mal. Agora você tem não só a inclinação para o bem, que você nasceu com ela, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas agora você tem uma capacidade de fazer o mal. Está dentro de você. Você não nasce em pecado, você não nasce em iniquidade. Ninguém nasce em pecado. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas você nasce com uma inclinação. Os rabinos chamam de Yetzer Hará, inclinação para o mal. E essa expressão é muito usada na Bíblia. Paulo chama ela de carne, a inclinação da vossa carne. O que é isso? A inclinação para o mal.
Aqui, ó, olha que interessante o verso no original. Viu Deus a maldade do homem que tinha se multiplicado na terra e que era continuamente mal a inclinação dos pensamentos do seu coração. Olha isso. Marchevot. Pensamentos, libô, do seu coração. O que é o coração na Bíblia? Quando fala assim, limpa o meu coração, purifica o meu coração, quero te amar de todo o coração. O que significa isso? Coração. Na cultura judaica, o coração é onde você toma as decisões. É com o coração, não é com a mente. Você decide, é com o coração. Então, o que é uma pessoa com um coração, um homem segundo o coração do Eterno? É uma pessoa que toma todas as decisões de acordo com aquilo que o Eterno prescreveu. Ele decide naturalmente coisas boas. Então, aqui está falando que todo o pensamento do coração do homem ficou mal. Tudo que ele pensava era fazer o mal. Tudo que ele pensava era fazer aquilo que desagradava a Deus. E aí, se arrependeu o Eterno de ter feito o homem na terra. Essa palavra se arrependeu aí não é techuvá, igual a gente conhece, é na verdade teve compaixão. Deus pesou-lhe o coração, vamos dizer assim. Pesou o coração de Deus, olha só. Deus não tem coração, mas ele usou essa expressão para você entender o grau de maldade que estava na época. Pesou-lhe o coração, né? E ele se arrependeu então, teve compaixão ali, se arrependeu de ter feito o homem na terra. E aí o Eterno então, ele toma uma decisão terrível, né? Ele toma uma decisão terrível, por quê? Porque ele decide então exterminar o homem e os animais. Por que os animais? O que os animais tinham a ver com isso? Você vai ver daqui a pouco. Meu irmão, o grau de iniquidade daquela geração foi tamanho que foi corrompido não só o ser humano, mas também os animais. A natureza se corrompeu, mais os animais. O homem conseguiu corromper até o animal. Mas nessa situação de juízo, de mishpat, de justiça, de tzedek, há uma palavra na narrativa que salta aos olhos. Um homem achou graça aos olhos de Deus. Graça remete ao quê? Uma salvação, um favor. E esse homem achou graça, esse homem não iria sofrer o destino, o juízo que Deus iria derramar sobre a terra. Ele anuncia, né? Iria destruir a terra com águas, ia mandar um dilúvio. 40 dias de um cataclisma que envolveu não só águas de baixo que saíam, né? Talvez de lençóis freáticos, de reservas subterrâneas, aquilo explodiu e começou a encher e acarretar ali um dilúvio em todas as regiões do globo, mas como também não foi uma chuva normal, porque até então, Gênesis 6, não tinha chovido na terra. A água da natureza vinha pelo orvalho de manhã, não tinha chovido ainda. Quando ocorre esse cataclisma, né, a primeira chuva foi exatamente a resultante desse cataclisma. A terra era envolvida por uma camada de água, de H2O. A terra era envolvida por uma partícula de água. E essa partícula de água, chamada de canópio, né, ela tinha algumas características. A vida na terra a criação vivia sob uma pressão mais elevada. A pressão dos seres vivos era mais elevada. E isso ocasionava o quê? A criação era de maior porte. Animais maiores, né? Os mesmos animais que nós temos hoje, só que maiores. O homem era maior, né? E essas partículas de água que faziam com que a terra ficasse envolta em água, elas refletiam a luz do sol e distribuíam o seu calor. Então não tinha polo na terra, polo norte, polo sul, não tinha gelo. Você tinha estações, mas eram bem maneiradas. O calor e a luz era difundido de uma forma muito maior como era hoje. O que foi o cataclisma do dilúvio? Deus rompeu essas águas de cima, por isso que ele chama águas de cima. Romperam-se as comportas do céu, lembra? O que é essa comporta do céu? É o canópio. Isso foi dissolvido de uma vez. Mais as águas que vieram de baixo.
Por isso que em 40 dias você tampou ali, cobriu o mais alto dos montes. Tá? Mas Noé achou o quê? Ren, diga, ren. Noé achou graça diante do Eterno. Mas aqui, Deus escolheu Noé aleatoriamente? Vou escolher salvar um desse daqui. É você, Noé. Aí, ó. Foi sorteado, está salvo. Pela minha graça, viu? Você não merecia, você não fez por onde, você não se qualificou. Eu aleatoriamente quis escolher alguém para poder preservar a humanidade. Escolhi você. Tem gente que acha que graça é isso. Mas não é o que a Bíblia nos diz. Primeiro a Bíblia diz que ele achou graça. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Depois te explica por que ele achou graça. Olha aqui. Porém, Noé achou graça aos olhos do Eterno. Eis a história de Noé. Então, ele vai te falar, Noé achou graça. Ele não foi parte desse juízo. Por quê? Noé era homem, você pode ler comigo ali? Justo. Diga justo. Noé era um homem tzadik. Reto. Noé era tzadik, era reto. Os rabinos falam que ele não era um tzadik hagadol, ele não era um grande justo, mas ele era justo. Ele era reto, ele era correto. O que é alguém reto? É alguém correto. O que é andar em retidão? É você não se desviar das ordens que você recebe. Você andou reto. Noé era reto. Noé era justo. E não só isso. Você pode ler ali para mim como está em português? Era justo e íntegro. Como é que está esse íntegro aí no original? Tamim. Perfeito. Mateus, Noé era um camarada perfeito? Não é isso que eu leio lá no final da Paraxá, não, calma. Continua lendo. Ele era perfeito na sua geração. Meu irmão, são níveis de justiça e santidade. Na sua geração, Noé era perfeito. Talvez na geração de Abraão não seria, nem da de Moisés. Mas na sua, ele era perfeito. Na sua, ele andava retamente. Na sua, ele usava aquilo que Deus tinha ensinado e obedecia aquilo que ele conhecia. Por que Abraão seria mais justo do que os rabinos falam que Abraão foi mais justo que Noé? Porque na época de Abraão, já tinha mais conhecimento da lei, né? Já tinha mais conhecimento dos preceitos de Deus. Então Abraão tinha mais recursos para se santificar, para andar na justiça. Na época de Moisés, recebeu a Torá, mais ainda. Mas Noé foi justo na sua geração. E por isso, ele achou graça diante de Deus. Ele não era perfeito, mas ele se esforçava por andar em retidão. Aqui, ó. Se eu não me engano, o verbo aqui está no reflexivo, né? Hithaler. Noé andava com Deus. O que significa alguém andar com Deus? Você sabe? E essa expressão tem muito na Bíblia. Paulo usa muito isso. Andar em justiça, andar em santidade, andava com Deus. O que é andar com Deus? Ele tinha muita intimidade com Deus, ele andava, tipo, Deus ia do lado dele. Não é literalmente. Andar com Deus é uma linguagem, significa o quê? Obediente. Ele era obediente. Quem obedece, anda com Deus. Quem anda em boas obras, anda em obediência. Não era essa intimidade que Deus tinha com ele, era simplesmente porque Noé escolheu e se esforçava obedecer a forma de mandamento que existia na época. Está entendendo? E falando nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Tá? Porque a gente lê isso aqui, que Noé era justo, né? Noé era reto, Noé era perfeito, Noé andava com Deus, ele obedecia a Deus. Mas você pode parar e perguntar, peraí, Mateus, você está falando aí de obediência, de justiça, de retidão? Baseado em quê? Qual era a referência de Noé? Qual era a referência que ele tinha para saber o que era certo e para saber o que era errado? Se a Torá só foi dada lá por Moisés, a humanidade não tinha Torá, então como é que Noé vai andar justo, vai andar reto, vai andar correto, vai achar graça, porque ele escolheu obedecer o quê? Então essa é a pergunta que eu faço. Se a Torá ainda não havia sido entregue,
Por quais parâmetros Deus julgava os homens? Por que Deus fala que a iniquidade, a maldade do homem chegou a seu limite? Por que Ele fala mais tarde que o coração do homem era mau desde a sua mocidade? Mau em relação a quê? Qual era a referência de retidão, de justiça que Noé demonstrava, que fez com que o Eterno demonstrasse a ele graça? Será que as pessoas tinham acesso a algum compêndio de princípios e valores? Será que existia alguma forma de Torá? Será que existia algum tipo de mandamento que já era anunciado nessa época, meu irmão? A resposta é sim. Não porque eu acho que existia, mas porque a Bíblia nos prova que existia um tipo de Torá, um tipo de lei que já era divulgada nessa época. Deixa eu provar para você. Olha só, a primeira coisa, Gênesis 7, verso 2. Noé, de cada animal tahor, limpo, puro, você vai levar 7 pares, o macho e a fêmea. Dos animais lotahor, dos animais que não são limpos, são impuros, você vai levar o quê? Um par. Pera. Não tem relato na Bíblia de Deus explicando para Adão, ou para Sete, ou para Matusalém, o que era animal puro ou impuro. E isso não é em relação à limpeza física do animal, não. Essa é uma pureza e impureza ritual. Isso é ritual. Tem animal limpinho, que é impuro, segundo a Bíblia. Limpinho, cheirosinho, que é impuro. Olha o coelhinho que bonito. Coelhinho é bonito. Tem gente que tem coelho de estimação, fofinho. Pela Bíblia ele é impuro. Na época do templo, você não podia nem oferecer coelho no templo, nem consumir a carne dele. Ele é um animal impuro. Então você fica com essa ideia que o adjetivo que a gente usa, né, impuro, é sujo, fedorento. Você lembra do porco, né? Mas coitado do porco, ele está isolado. Tem muito animal limpinho, fofinho, que é impuro. O seu gato, o seu cachorro, o seu coelho, né? São todos animais impuros, tá? Mas ritualmente, você pode ter na sua casa, pode ter de estimação, não tem problema nenhum. Mas primeiro, você não pode ingerir, né? Um recado aí para quem está me assistindo. Se você crê em Deus, você não pode comer cachorro, meu irmão. Né? Ei, quem tem ouvidos para ouvir, a gente tem que falar em parábolas, né? Porque hoje em dia o negócio está difícil. Então é o seguinte, cachorro você não pode comer. Servo de Deus não come cachorro. Tá bom, pessoal? Então, vamos ajudar aí o Eterno a você não ter que comer cachorro aí amanhã. Porque é impuro. O gato. São animais o quê? São animais considerados impuros ritualmente. Então, de onde veio essa prescrição? De onde veio esse parâmetro? Não é só porque não está descrito aqui que não existe. Por quê? A Torá, ela é tão rica que nós temos o quê? Uma Torá Sheal Pé, uma lei oral, que contém essas narrativas, que contém o quê? Esse conteúdo que preenche os espaços vazios da escrita, e você tem a lei escrita. Então você tem a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral ela vai complementar essas lacunas. Então os rabinos falam, sim, existia um tipo de Torá que era anunciada. E os homens, não era só Noé que conhecia essa Torá, não. Os homens conheciam essa Torá. Então a pergunta é, como que os homens conheciam essa Torá? Olha aqui uma outra prova que existia Torá nos dias de Noé. Olha aqui. Olha, vamos ler? Ekev asher shama Avraham bekoli va ishmor mishmarti mitzvotai hukotai vetorotai. Diga torotai. Lembrou alguma palavra aí? Torotai? Torotai lembra de o quê? Torá. O que é torotai em hebraico? Minhas torás. Mateus, traduz aí. Olha aqui, Gênesis 26, 5. Deus falando para Isaac, hein? Ô Isaac, eu vou te abençoar. Sabe por quê? Porque Abraão, seu pai, obedeceu a minha voz e guardou os meus mandados e os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas torás. Opa!
Que Torá era essa? Você já sabe que ela existia. Não como a Torá que foi revelada lá no Sinai, mas já existia um tipo de lei, de parâmetros de justiça que a humanidade recebeu. Onde recebeu, como era. A gente não tem muita certeza disso. Você tem que pegar o quê? Os pedaços, os vestígios, as dicas, as pistas que o Eterno nos deu ali ao longo da Bíblia. Então a resposta é sim. A humanidade tinha sim acesso a uma forma de Torá que era divulgada aos homens. Aí, capítulo 6 de Gênesis explica. Quem que divulgava essa Torá para os homens? Os chamados Binei Elohim. Diga, Binei Elohim. Filhos de Deus. Olha aí. Opa! Se você começa a ler o capítulo 6, você vai ver que tinha uma classe de gente lá que era chamada de filhos de Deus. E esses filhos de Deus eram responsáveis por ensinar a instrução, a Torá de Deus para aquela época na humanidade. Enquanto não vinha Moisés, a humanidade não podia ser sustentada sem Torá, sem lei. Então existia sim lei. E esses filhos de Deus eram uma geração escolhida que apregoavam os princípios de Deus para aquela parte da humanidade, para aquela época da humanidade. A Bíblia nos diz alguma coisa que havia aí, onde começou esses filhos de Deus a serem presentes? Tem. Você tem um relato o quê? De Sete. Lembra que Eva tem um filho, Shet em hebraico. E ela fala assim, vai chamar Sete, por quê? Por que vai chamar Sete? Porque nele volta-se a invocar o quê? Com ele e o seu filho Enosh. Enosh volta-se a invocar o quê? O nome do Eterno. E o Shet tomou o lugar, substituiu quem? Abel. Daí que vem o verbo, que ela tirou o nome Set, Shet em hebraico, foi porque veio um filho que entrou no lugar de Abel. Abel, Deus se agradou do sacrifício dele. Era um justo. Foi morto injustamente. O sangue dele clamou a Deus por justiça. E aí nasce Sete. E de Sete tem início uma geração que a Bíblia nos diz que em Gênesis 6 eles eram chamados de filhos de Deus. Mateus, mas eu ouvi um pastor aí na televisão, um rabino que falou que esses filhos de Deus eram anjos, e esses anjos vieram à terra. Tem sim, tem uma parte da tradição judaica que apregou que esses filhos de Deus eram anjos. Mas, meu irmão, sinceramente, eu não creio que isso é verdade. E há grandes comentaristas no próprio judaísmo que atestam que é até proibido você achar que esses filhos de Deus aqui eram anjos. E eu sou dessa vertente. Não eram anjos. Era uma geração escolhida, a geração de Sete, que tinha a obrigação de explicar ao povo os mandamentos de Deus, que tinha um prelúdio, prefiguravam a função sacerdotal que viria lá na frente, de Levi, de Arão. Melquisedeque foi o último dessa linhagem. Melquisedeque foi o último dessa linhagem. E ele passa esse chamado sacerdotal para quem? Para Abraão e o seu povo. Está entendendo? Então, eu sou bastante adepto e creio que esses filhos de Deus eram pessoas escolhidas por Deus, geração abençoada de Sete e Enosh, mas o que aconteceu? Olha aqui para mim. Por que a terra foi contaminada? Mateus, parece que o homem começou a pecar do nada. Não. Tinha os parâmetros. E essa classe escolhida, esses filhos de Deus, Elohim não quer dizer só Deus, Elohim quer dizer autoridade, Lembra quando Deus fala com Moisés lá no Êxodo? Ô Moisés, o Arão será a tua boca, e você será perante Faraó como Elohim, como não é Deus, mas é o quê? Autoridade. Então Elohim pode ser usado como autoridade. Por isso que eu não acho que aqui, filhos de Deus, não, são autoridades, pessoas que eram autoridade na época. A terra se contaminou porque esses que tinham que dar o exemplo, esses que ensinavam as virtudes da Torá da época, foram os mesmos que cometeram os piores pecados da história da humanidade. Sabe o que esses filhos de Deus fizeram? Se deixaram dominar por pecados de ordem sexual. Aí a terra começou a ser contaminada.
Mateus, mas não fala nada disso. Mas aí que você tem que fazer um pouquinho de uso dessa narrativa oral. Porque essa lei oral vai explicar o que aconteceu. Então os rabinos dizem o seguinte, que esses descendentes de Sete, esses nobres, né, os rabinos chamam de, Rashi chama de nobres, eram nobres. Esses nobres que ensinavam a lei de Deus, o caminho de Deus, se entregaram a pecados de ordem sexual. Sabe o que os rabinos dizem que eles faziam? Eles se casavam com animais. Eles não respeitavam nem animais. A tradição diz que festa de casamento, eles entravam na festa de casamento, na hora da festa de casamento, abusavam da mulher e do noivo. Agora você entende o tamanho da degradação, por que a terra foi contaminada e se encheu de Hamas, de violência. Foi um pecado nunca antes visto, meu irmão. Orquestrado por quem tinha que dar o exemplo. Orquestrado por quem tinha que ser o parâmetro. Sabiam muito, sabiam toda a lei da época, mas não praticavam nada. Encheram a terra de violência. Contaminaram. Lembra? Shahat. Tirar, destruir o valor de algo. Você destruiu o valor da humanidade, porque toda a humanidade imitou. Por isso que todo animal foi destruído também. Por quê? O animal foi contaminado pelo homem, contaminou o animal. Qual foi a única classe de animal que o homem não contaminou? O peixe. Por isso que o peixe não foi destruído. Os peixes não foram destruídos no dilúvio. Foram só os animais selváticos e domésticos. Porque o homem contaminou. Casava com o animal, meu irmão. Tamanha iniquidade da época. Então, olha só. Olha aqui o texto que eu citei para você lá de Gênesis 6:1. Olha. Como foram se multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Mas a história de Noé não é só catástrofe. Diga, Baruch Hashem. Porque se fosse só catástrofe, só destruição, estaria lascado, né? Quer dizer, você pensa assim, puxa vida, não tem esperança então não. Nós somos sempre vítimas da nossa inclinação do mal. Nós nunca vamos conseguir vencer isso, não tem esperança. Né? Não, tem esperança sim. Diga, há esperança. Por quê? Lê aqui. Porque Noé, a história dele, nos ensina que a gravidade do pecado, das consequências que a gente traz sobre nós, principalmente sobre a criação, quando você escolhe um caminho da desobediência. A gente vê a consequência do pecado, mas a gente também vê o quê? Mas a história de Noé também é uma história de salvação e graça de Deus através do seu ungido. Quem foi ungido naquela época foi Noé. Noé atuou como ungido de Deus. E você sabia que ele deu oportunidade para todo mundo daquela geração também ser salvo? Mas ninguém acreditou, ninguém aceitou a sua palavra. Você vê que naqueles mais de 100 anos que ele foi construindo a arca, todo mundo teve a oportunidade de ver, de saber do juízo que viria. E não se arrependeram. Tem até comentaristas que falam, mas esse aí foi o problema de Noé. Ele não se preocupou muito com a sua geração. É verdade, a gente não lê que ele saiu lá pregando, não. Ele só construiu a arca. Mas a construção da arca serviu de anúncio de juízo. Porque as pessoas perguntavam, por que você vai estar construindo essa arca? O que ele respondia? Vai vir um dilúvio por causa dos seus pecados e vai destruir toda a vida. O pessoal começava a rir, falando, isso é impossível. Água do céu, isso é impossível. Então, houve sim essa oportunidade. Olha, Noé anunciou o arrependimento para a sua geração, oferecendo salvação do destino reservado para eles. E aí Pedro fala, sobre Noé, olha aí, 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo, Deus, mas preservou Noé, pregador da retidão, da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de
Ímpios, olha que palavra forte. Palavra forte. Quando vieram as águas do dilúvio, quem é que foi levado pelas águas? Quem é que foi tomado pelas águas? Foi Noé ou foram os ímpios? O que você acha? E veio a água e os levou. E veio o dilúvio e os levou. O ímpio, né? O dilúvio foi para exercer juízo sobre o ímpio, não é o justo. Aí é uma outra forma de você começar a entender aquilo que Yeshua falou sobre os últimos dias no contexto correto. Se você entende o que foram os dias de Noé, você não vai cair em interpretação errada. Quando Yeshua fala que estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Quando tiverem dois deitados na cama, um será tomado e o outro deixado. Tem dois lá arando a terra, um será tomado e o outro deixado. Tomado para quê? Assim como foi nos dias de Noé, veio as águas e os levou. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Quem foi tomado, no contexto que Yeshua disse, não é para encontrar com Jesus no ar, não, meu irmão. Foi tomado para juízo. O que ficou é o justo. Quem ficou vivo na história de Noé? Noé. Quem é tomado no contexto de Noé é o ímpio, não é o justo. Então o pessoal tem aí um grande erro doutrinário. Criaram toda uma doutrina em cima do negócio de deixado para trás, né? Tem livro, tem filme. Tinha até, não sei se é verdade, eu nunca chequei, mas me falaram que tinha uma lei nos Estados Unidos proibindo 2 pilotos de alguma companhia aérea de serem crentes, porque se tiver o arrebatamento, um vai ser tomado, o outro deixado, cai o avião. Não sei se é verdade, vocês me corrijam aí, mas alguém me falou quando eu era adolescente, não, tem uma lei lá nos Estados Unidos, que não pode ter 2 pilotos, 2 motoristas. Espera aí, gente! Vamos voltar para a Bíblia. Que maluquice é essa? Ser tomado aí quer dizer tomado para juízo. Tanto é que os discípulos perguntam, mas para onde eles vão? O que Yeshua responde? Onde estão os abutres, aí também estão os corpos. Opa! Aí você vai ver Ezequiel, a profecia do Gog e Magog, aí você vai ver lá os ursos subindo a Jerusalém, passando pelo vale dos corpos, que não se apodreceram, para servir de símbolo do juízo de Deus, da praga que vai ocorrer, que vai dizimar grande parte da população no final dos dias, nos dias do retorno do Messias. Então, esse negócio de deixado para trás, é o justo que é deixado para trás. Então não vai ter arrebatamento, que Paulo ensina lá em Tessalonicenses, vai ter o arrebatamento, vamos encontrar com ele nos atos, vai ter o arrebatamento. Mas esse ímpio vai ser tirado antes. E você, quando o Yeshua voltar, você vai se encontrar com ele nos ares, e você volta para reinar com ele em Jerusalém aqui 1000 anos, não tem negócio de reinar no céu. Você encontra com ele no ar, porque o noivo na tradição judaica é encontrado com a noiva no caminho das bodas. Então, por isso que Yeshua não vem do trono do Pai. Então, se você tiver que encontrar com ele no caminho, igual o noivo fazia com a noiva judia, você tem que encontrar com ele no meio do caminho. Ó. E aí vocês voltam para celebrar bodas aqui. Bodas não é no céu. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Aí gera aquela confusão, você fica doidinho aí, começa, ai, eu vou ser tomado, não sei o quê. Não. Aqui, ó. Tomara que você não seja tomado. Tomara que o que ficar lá na cama, que o que ficar lá no arado, seja você, meu irmão. Pelo amor de Deus, você tem que ser esse que fica. Porque o ímpio vai embora, vai ser julgado. Onde estão os abutres, aí estarão os corpos. Não vai ser lugar bom que eles vão. Então vamos lá, está vendo? Tudo é o contexto original. Tem que entender as coisas, tem que entender a Bíblia, a Torá. E Yeshua cita num aspecto da Torá, e você não entende a Torá, porque falaram para você que aquilo ali não é mais relevante para a vida do cristão, você nunca levou aquilo muito a sério, mas aquilo ali tem a essência para você entender as palavras de Yeshua. Vamos lá, pessoal, olha. Mas, olha aqui, o título dessa palavra é o Messias e Noé, né? Noé e o Messias. Eu quero dizer para você uma coisa, toda essa história aí, de Noé, achando graça aos olhos de Deus, de Noé salvando a sua geração, de Noé sendo arauto da justiça, de Noé sendo intercessor da sua geração. Noé tipifica o Messias. Você tem como ver o Messias na figura de Noé.
Noé era um arauto, não só da justiça, mas do próprio Filho de Deus. Ele anuncia a obra do Filho de Deus, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Davi. Olha só, Yeshua anunciou arrependimento não só para o Israel da sua época, mas Yeshua deu chance de arrependimento para toda a humanidade. Yeshua não falou foi só para o Israel da sua época, não, foi para toda a humanidade. Olha aqui, e ele, olha só, Lucas capítulo 2, eu sempre cito esse versículo aqui, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Aqui é o Simeão, né, que orou apresentando o bebê Yeshua ali no templo. Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, Yeshua, o qual preparaste diante de todos os povos. O que Yeshua é? Luz para a revelação às nações e glória para o teu povo de Israel. Essa é a missão de Yeshua, ser luz para a revelação às nações. Revelação do quê? Você sabe? Luz para revelar, luz para quê? Quando fala lá, quando Yeshua lê em Isaías que está vindo a pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos. O que é isso, vista aos cegos? São essas nações que viviam como se não existisse lei, que viviam como se não existisse justiça, que viviam como se não existisse parâmetro, que eram escravos das suas inclinações para o mal. Yeshua vai dar uma luz, vai vir a luz. Epa, tem um Deus. É igual Paulo pregava para aqueles gentios lá, gregos, idólatras. Ó, tem um Deus e esse Deus é o Deus Criador. Ah, mas qual que é o seu Deus? Escolhe aqui, tem um panteão aqui, ó, escolhe o seu. Aí ele vê um lá, esse aqui, ó, invisível. Ele não tem forma. Ele não tem forma, você não pode fazer estátua dele. Ele é o Criador, ele não pode ser confinado por templo, por mão de homens. E esse Deus Criador dos céus e da terra é o único. E ele designou o seu ungido, o seu próprio Filho, para vir e redimir da maldição do pecado todo aquele que nele crê. Esse é Yeshua, que vai muito além de Noé. A obra de Yeshua vai muito mais além de Noé. Olha só. Olha Yeshua sendo luz para as nações. Olha Isaías 11. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Shoresh Ishai. É o Messias, que será posta por estandarte entre os povos. Gente, isso aqui é tão legal, porque você tem imagem do estandarte como se fosse como fosse isso aqui, né? Filma aqui, ó. Filma aqui alguém, ó. Aí você vê que você acha que estandarte é isso, ó. Olha lá. Vamos ver se pega aqui, ó. Aí, tá vendo? Aqui tem os estandartes das tribos. Aí você fala assim: o Messias vai ser colocado por estandarte entre os povos. Não. A palavra no original aí é nes. Nes quer dizer sinal, insígnia, sinal, que chama a atenção, que mostra o caminho. Você está perdido, você vê o sinal lá, você sabe para onde você tem que ir. Quem lembra aí do desenho Thundercats? Eu sou fruto da minha geração, meu irmão, me desculpe. Mas como uma criança normal dos anos 80, eu era fascinado por esse desenho. Não sei se você já assistiu, mas tinha lá o líder dos Thundercats, que era o Lion. E ele constantemente entrava em problema, né? Quando ele estava em problema, como é que ele chamava os outros? Ele pegava a espada, dizia lá, né? E a espada saía o quê? Um insígnia, um símbolo que brilhava, aí todos os outros Thundercats sabiam onde ele estava. O símbolo era para mostrar a localização dele. O Messias mostrará o quê? Para onde as nações devem retornar. Ele será o símbolo do eterno, a insígnia do eterno, para onde eles devem retornar. É isso que significa ser estandarte dos povos, é apontar o caminho de volta, porque você não pode estar perdido. Meu irmão, Jeremias, no capítulo 6, faz a pergunta, né? Não, aliás, Deus dá a ordem através do profeta: perguntai pelos caminhos antigos. Perguntai, 2 pontos. Para os caminhos antigos, Netivot Olam, para os caminhos antigos, qual é o bom caminho? Quer dizer, qual caminho eu tenho que pegar para chegar no caminho antigo?
o qual é bom. E achareis o quê? O que vocês acharão? Descanso para as vossas almas. Opa! Então, caminho antigo, quando você volta por esse caminho antigo, você vai achar o quê? Descanso para a sua alma. Qual é o nome de Noé em hebraico? Como é que fala Noé em hebraico? Noar. De onde vem a palavra Noar? Menuhá, descanso. Por quê? Os pais dele falaram, esse nos dará descanso do nosso trabalho. Aí dá o nome dele de Noar. Qual que é um dos nomes do Messias? Menahem, o Consolador. Está vendo como é que está tudo ligado? O Messias é o Menahem, é o Consolador de Israel e das nações. Então, olha, vai pôr um símbolo, e a glória lhe será a casa do repouso, em Jerusalém. Então eles vão ver lá de Jerusalém, vão voltar para Jerusalém. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Aí vai resgatar Israel, vai reunir, restaurar Israel. Levantará uma insígnia, um sinal para as nações. E ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os 4 confins da terra. Então você vê que essa restauração de Israel, que já está acontecendo, ela ocorre paralelamente com as nações, com os gentios, vendo o estandarte e voltando de volta a Sião. À medida que Israel é restaurado, as nações voltam pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas. Meu irmão, é hora de voltar para casa. A fé dos apóstolos de Yeshua saiu de Jerusalém, foi para a Europa, lá virou religião. Saiu da Europa, foi para a América, lá virou um comércio, negócio. É hora da gente voltar à fé que nós aprendemos com Pedro, com Paulo, com o próprio Yeshua, colocar essa fé no seu próprio contexto. É hora de voltar para casa, é hora de voltar para Jerusalém. É hora de restaurar um evangelho poderoso, contextualizado, eficaz. Porque nós temos já o estandarte que já nos foi anunciado, Yeshua. A raiz de Jessé é o símbolo. É só você olhar para ele. Você vai saber qual o caminho seguir. Perguntem qual é o caminho antigo, o qual é bom. Andem por ele, vocês vão achar descanso para a alma. Aí o texto continua. Mas eles dizem, 2 pontos, não andaremos. Jeremias 6,16. Deus fala, pergunte pela vereda antiga, para você achar o descanso, para você achar o Menahem, para você achar Yeshua na plenitude. Mas eles dizem, 2 pontos, não andaremos. A gente anuncia aqui, sábado após sábado, faz estudo na internet, viaja esse mundo todo, anunciando o quê? A raiz de Jessé, o estandarte, falando com que as pessoas voltem o seu rosto para Jerusalém. Igual fez Jesus, faz também. Vira o seu rosto para Jerusalém, de forma resoluta. Mas eles dizem, muitos dizem, não andaremos. Não quero. Espera aí, restauração das raízes da fé. Não quero saber disso. Espera aí, o judeu messiânico ressurgindo depois de 2000 anos. Não me interessa. Meu irmão, a restauração de Israel, o povo já foi restaurado fisicamente, agora vai vir a restauração espiritual. Não me importo. Não quero esse caminho de Jerusalém. Não quero esse caminho de Israel. Não quero saber nada disso. A sua escolha. Se Noé iria trazer descanso, diga descanso. E aqui está, Yenahamenu, ele vai dar descanso do nosso trabalho, do trabalho das nossas mãos. Por isso que ele chamou Noah. O Messias, ele é o Menahem, ele é o consolador de Israel e das nações, oferecendo graça e novo nascimento, escrevendo a Torá e a natureza divina em nossas mentes e corações, aproximando ao eterno Israel e as... Quando Yeshua fala que ele é o consolador, você tem que entender o que é isso, meu irmão. O mundo, no pecado, depois de Adão, é o mundo criado por Deus? É. É nossa missão restaurar? É. Mas é difícil. É o preço.
que o mundo labuta contra Deus, o mundo trabalha contra as coisas de Deus. Olha aí, liga a televisão, assiste um filme, vai ver como é que está o mundo, como é que eles estão pensando aí fora, vai ver as últimas tendências sociais da humanidade. É tudo anti-Deus, anti-lei, anti-religião, anti a sociedade judaico-cristã, é tudo contra. Se pregou a justiça, pregou a retidão, o povo surta. Como assim? Não pode fazer isso? Isso aqui não vale mais. Deus proibiu isso? Não tem coisa. Isso aí é antigo, isso não se aplica mais hoje, não. O mundo está contra a lei de Deus. Então, aqui, Yeshua, ele não é só o Messias, ele não veio só te dar um novo nascimento. Yeshua é o consolo, é o conforto. Meu irmão, tem hora que você precisa de um conforto. A luta é muito grande. Educar os seus filhos num mundo desse não é fácil, não, meu irmão. Ganhar dinheiro num mundo que jaz do maligno não é fácil, não. Ser brilhar no meio dessas trevas não é fácil, não. Você vai lá e luta o dia inteiro, mas às vezes tem um momento que você tem que chegar e o quê? Tem que ter alguém para te confortar. Qual é o nome do Messias? Conforto, Consolador. Ele que disse isso, olha aqui. Olha aqui. Você sendo consolado. Olha, é isso aqui, essa é a imagem. Aí, ó. É você sendo consolado. É isso aqui, é conforto, consolo. Olha lá. Você esquece de tudo, não esquece? Você está lá, recarregando as energias para preparar você para o outro dia. Não é só luta, não, meu irmão. Tem que ter o recharge, tem que recarregar aí. Tem que ser alguém que te abraça, faça carinho em você, te conforte, te acalme. Você está muito estressado. Esse negócio de eleição te estressou muito. Aqui, não. Chega, vamos desligar um pouquinho. Amanhã a sua missão é votar. Bem, aqui, relaxe. Faça igual o nosso amiguinho aqui, ó. Relaxa. Yeshua diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quem está cansado e sobrecarregado aí? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jugo quer dizer Torá, né? Mandamento. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Mesma palavra de Jeremias 6,16. Olha só, então o descanso é Ele. Fantástico. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você seja como essa ovelhinha aí, meu irmão. A graça perdoadora do Consolador de Israel, Yeshua, nos purifica da natureza pecaminosa, para que, uma vez santificados, nós possamos andar em boas obras. Noé achou graça porque escolheu se manter nos caminhos de Deus, mesmo quando todo mundo ao seu redor rejeitava os princípios de Deus. Ele não era perfeito, assim como você não é perfeito e eu não sou perfeito, mas devemos nos esforçar para sermos separados do pecado que nos rodeia. Com a graça de Deus, que possamos ter, com a graça de Deus, que todos nós possamos ter a mesma postura de Noé, sendo agentes não só da preservação da vida, mas também agentes da restauração do mundo, através do nosso caminhar com o Eterno. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.